Não preciso de muito para te convencer a assistir A Substância. É só mostrar as notas do IMDb e do Rotten Tomatoes para vocês entenderem o sucesso extraordinário desse filme, que nunca será esquecido, se tornando um novo clássico do horror e da ficção científica. A Substância conta a história de Elizabeth Sparkle, uma celebridade outrora muito famosa, mas que em decorrer da passagem do tempo, sua fama entra em decadência, e então ela decide usar uma droga misteriosa e experimental do mercado negro, uma substância que replica suas células e cria temporariamente uma versão mais jovem e melhor de si mesma. Chamada de Sui, ela rapidamente ganha os holofotes e a atenção de qualquer um que olhar para sua beleza estonteante. Mas o que Elizabeth não esperava era que sua nova versão melhorada teria suas próprias ambições, que levariam a vida de Elizabeth a se tornar um verdadeiro inferno. O filme possui uma história visceral, acompanhada de atuações incríveis e de uma estética que vai te deixar vidrado na tela do começo ao fim. E que fim, que final de filme foi esse? Excepcionalmente grotesco e sanguinário, e que causa nojo, raiva e repulsa em quem assistir. E é uma lição que todos devem aprender. E eu vou explicar esse final chocante para vocês, entre muitas outras situações que passaram despercebidas. Então venham comigo, pois eu sou o Johnny e bem-vindos ao canal. Olá, turma, tudo bem com vocês? Vamos começar pela Substância, o misterioso medicamento que transforma a vida de Elizabeth. Existe uma série de regras a serem seguidas, o que abre várias formas de serem respeitadas ou quebradas em alguma sequência que pode vir por aí. O usuário precisa administrar a substância em seu próprio corpo. Então, o usuário perde a consciência e seu corpo passa por uma mutação, onde suas células são replicadas e suas costas se abrem bem na linha da espinha, e dela sai um clone do usuário, uma versão mais jovem, mais bonita e mais saudável. Porém, essa nova versão só pode ficar acordada por 7 dias, e em cada dia ela precisa administrar fluido espinhal de sua matriz, senão ela morre. E no final do 7º dia, ela precisa voltar ao seu corpo original por mais 7 dias e repetir o processo. Lembrando que Elizabeth está na casa dos 50 anos e sua nova versão, Sui, na casa dos 20. Tudo que Elizabeth queria era se sentir jovem e bonita novamente. Que coroa linda essa mulher é! E não tinha necessidade alguma de se arriscar nesse experimento. Daí já dá para entender a mensagem que esse filme tenta nos passar. Mas eu já vou chegar lá. Quando Elizabeth acorda no corpo de Sui, ela percebe que tem parte de sua memória e seus sonhos. E por isso ela segue os passos de sua matriz e se torna uma celebridade tão famosa e feliz quanto Elizabeth já foi. Na verdade, ela rouba o trabalho de Elizabeth, que já estava por um fio. Já Elizabeth, quando retorna ao seu corpo, se sente inferior, feia e ultrapassada, e vai perdendo a autoestima e vontade de viver naquele corpo, ao mesmo tempo que começa a desenvolver compulsão alimentar e não parece se lembrar de tudo que faz enquanto está no corpo de Sui. É aí que está o principal problema, talvez o principal efeito colateral de se tomar a substância.
já que quando você volta para o seu corpo, você perde completamente tudo que passou de bom e maravilhoso no corpo de seu clone. Ou seja, praticamente não serve de nada. Só assistindo o filme para vocês entenderem o quanto isso dói, turma. Eu sinto a dor de Elizabeth quando olha para o corpo de Sui e vê ela vivendo aquela vida maravilhosa, enquanto ela não se lembra de nada. Por outro lado, Elizabeth sente uma alegria de saber que o seu clone, a sua nova versão, está passando por tudo aquilo de bom novamente. Mas será que essa é uma alegria verdadeira? Indo agora para Sui, toda vez que ela volta, ela despreza o corpo de Elizabeth. Prova disso é ela esconder o corpo de Beth dentro de um cômodo secreto no banheiro. E ela começa a quebrar as regras da substância. Ela começa a ficar em seu corpo por mais tempo que o permitido, tirando doses extras do fluido de Elizabeth. E ao fazer isso, ela devora parte do corpo original de Beth, o que torna Sui ainda mais bonita. Por outro lado, Elizabeth começa a definhar aos poucos, se tornando cada vez mais feia. E na primeira vez que Elizabeth percebe que seu corpo está sendo devorado por Sui, ela fica desesperada, mas não consegue cancelar o experimento e se afunda cada vez mais em depressão e passa a comer cada vez mais, entrando num processo de compulsão alimentar. E isso, galera, deixa Sui enojada, que passa a ficar cada vez mais tempo sem trocar de corpo, o que vai destruindo cada vez mais o corpo de Elizabeth, que por sua vez fica cada vez mais feio, mais grotesco. Ela realmente vai definhando e acaba descontando tudo na comida, e também faz isso para provocar Sui. E é uma provocação um pouco autoflageladora, né? Acho que ela está descontando tanto nela quanto em Sui ao mesmo tempo. E resumindo a história, ao ver toda a destruição e todo o regaço que a Elizabeth deixou naquela casa, ao ela fazer basicamente uma orgia culinária, Sui fica muito, mas muito enojada e com muito ódio de Elizabeth. Então ela retira vários potes de fluidos de Elizabeth para ela não precisar mais trocar de corpo por muito tempo. E enquanto ela reina absoluta, ela vai subindo cada vez mais na hierarquia da fama e aproveita a vida com todo o conforto possível. Porém, um dia, ao descobrir que o fluido de Beth secou, ela descobre que precisa trocar de corpo com Elizabeth para o fluido se regenerar. Lembrando que sem o fluido, Sui morre. Então, quando Beth acorda dessa vez, ela está transformada em uma velha decrépita, careca e corcunda, quase um monstro, uma verdadeira aberração. E ela fica desesperada ao se olhar no espelho, e então resolve desligar o experimento. É dado a ela outra substância para matar Sui. Porém, Elizabeth nunca mais terá seu corpo de volta. E Elizabeth, turma, resolve administrar o soro no corpo de Sui para matá-la. E quando ela já estava na metade, ela se arrepende, porque lá no fundo, ela sabe que Sui é uma outra versão dela. E ela deseja a felicidade de Sui porque sabe que Sui é ela. E então ela para de injetar o soro e tenta trocar de corpo novamente para salvar Sui. É aí que o absurdo acontece, pois Sui acorda revelando que as duas realmente estão separadas, ficando uma de frente da outra. E quando Sui vê que Elizabeth tentou matá-la, Sui perde a cabeça e entra em uma luta brutal contra Elizabeth. Depois de uma longa luta que termina na vitória cruel e macabra de Sui, uma luta que acabou de forma extremamente violenta e cheia de raiva, Sui volta ao set de TV, onde iria apresentar o show mais importante da TV, o especial de Ano Novo. Só que quando ela estava nos estúdios e ia para o palco, o corpo de Sui começa a definhar, seus dentes começam a cair, pois a matriz já não existe mais. E então não tem mais como Sui continuar viva. E desesperada, ela volta para seu apartamento e resolve aplicar a substância em si mesma, acreditando que de seu corpo, uma versão melhor dela poderia nascer. É aí que a desgraça acontece,
pois os genes de Sui se fundem com os genes de Elizabeth e começam a se multiplicar de forma acelerada. E em vez de gerar um clone melhorado, Sui gera um ser monstruoso, cheio de olhos, bocas e membros, com a face de Sui na cabeça e a face de Elizabeth presa em suas costas em pleno sofrimento. Ela vira uma gêmea multissiamesa, se é que essa palavra existe. Ela se torna um monstro horrível e grotesco. E esse monstro vai até o estúdio para apresentar o programa de TV e deixa todos os espectadores em choque e gritando de medo e de pavor e de nojo, até que um dos seguranças explode a cabeça do monstro, que começa a se regenerar, mostrando as outras partes vivas que estavam dentro do corpo. Seu braço se parte ao meio e dele sai um jato de sangue que dá um banho em todos presentes no estúdio. Um verdadeiro show de horror. Uma cena que lembra muito o final de Carrie, a Estranha. Claramente uma homenagem e também tem um significado muito forte, que já vou falar sobre isso também. E depois disso tudo, o monstro vai embora. E no meio da caminhada pela rua, seu corpo, já sem forças, cai no chão, explodindo em vários pedaços. E das entranhas horríveis daquele monstro, o rosto de Elizabeth ainda está intacto e tenta rastejar para buscar algum local seguro. Só que em um momento cíclico e também quase que divino, seu rosto acaba na estrela da calçada da fama da própria Elizabeth. E Elizabeth alucina glitter caindo do céu antes de afundar na estrela, já sem vida. Tudo que resta de Elizabeth Sparkle é uma pilha de sangue que é rapidamente limpa por um varredor de chão na manhã seguinte, não deixando nenhum rastro de sua existência. Se ela não tivesse feito nada disso, ela ainda estaria viva, curtindo talvez sua aposentadoria ou novos projetos em sua vida, com seus muitos milhões em sua conta e com um corpo descomunal, um corpo maravilhoso que ela tinha, mas ela não conseguia aceitar. Com o corpo daquele, ela podia ter a pessoa que ela quisesse. E então aí que chegamos à explicação de tudo que acontece nesse filme, principalmente seu final. A diretora explica em uma entrevista que as cenas finais do filme revelam um momento em que ela está livre de seu corpo humano e dessa busca pela aparência, essa busca por aceitação e por beleza. Pela primeira vez desde o início do filme, ela se sente livre de toda essa pressão, o que significa que ela está finalmente livre de suas próprias armadilhas, tanto física quanto emocional. Ela não está mais presa ao desejo de criticar seu próprio corpo ou se entregar à sensação de que seu valor está ligado ao seu status de estrela. Mesmo naquele estado monstruoso, ela sobe ao palco porque quer. Não como uma obrigação para com aqueles que a contrataram, mas para se divertir. É o primeiro momento em que ela é capaz de amar a si mesma. É o momento em que ela se vê e não vê nojo. Mas na verdade, é como se ela estivesse vendo seu verdadeiro eu pela primeira vez. Tudo isso de acordo com a diretora. Finalmente, ela não precisa se importar com sua aparência. Ela não precisa se importar com o que as pessoas vão pensar. Pela primeira vez, há autoindulgência, aceitação, ternura. É a primeira vez que ela se olha no espelho e não se critica. Ela decide, ok, eu vou lá, esta sou eu. Eu tenho o direito de ter meu lugar no mundo. A cineasta diz que a criatura representa a parte monstruosa que tentamos esconder tanto porque sentimos que não podemos nos adaptar ou nos encaixar, como Sue escondendo sua verdadeira identidade, ou Elizabeth recorrendo a um experimento absurdo que altera o corpo para acalmar a rejeição relacionada à idade. E Demi Moore concorda com a diretora, acrescentando que ela interpretou a cena da mesma maneira, tornando-se o sentido final da liberdade da alma, porque ela está finalmente livre da prisão de seu próprio corpo, e ela está de volta à pureza no sentido de quem ela realmente é. Sem isso, é apenas se dissolver de volta no nada, onde todos nós viemos. E se a gente reparar, Sue é desprovida de alma durante a maior parte do filme.
extremamente egoísta e antipática, e falsa, apenas querendo tudo para si. E quando seu corpo se desfaz, ela se torna esse monstro. É quando ela experimenta o amor pela primeira vez e se aceita totalmente. Quando ela está subindo no palco, esse é o momento mais puro e sincero que ela pode experimentar no contexto desse filme. Claro, é sobre amor próprio da maneira mais abstrata, mas a cena não toca exatamente nas cordas do coração de uma maneira óbvia. Afinal, a diretora construiu meticulosamente um teatro inteiro em um estúdio com um pano de fundo para a cena da véspera de Ano Novo e bombeou aproximadamente 36 mil galões de sangue falso para os figurantes. Tematicamente, pulverizar aquela multidão era como ok, é isso que você está fazendo conosco? Agora fodam-se vocês. Vocês são todos cúmplices na elaboração dessa violência. Então esta é a violência de volta. É algo simbólico. Olhe para a violência, não se intimide. Toda a violência que foi projetada naquele monstro é projetada de volta no público, que, como a própria diretora diz, todos são monstros. Muito filosófico e muito pesado a explicação da diretora. A verdade é que esse filme fala muito sobre o preconceito, sobre pelo seu próprio corpo, quando vê que não tem mais a jovialidade, a energia, a força que outrora tivera. O filme não é sobre envelhecer também, o filme também é sobre a fama e os perigos que ela representa. Infelizmente, poucas pessoas vão entender isso, ou felizmente. Mas o que vocês acharam de A Substância? Comentem aqui embaixo. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem o like, compartilhem e se inscrevam no canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, turma.